E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê e já leu 400 metros de oração. E eu coloquei a imagem aqui do lado porque eu li em formato digital e no meu arquivo não tinha capa. Mas existe capa, e é essa. Pessoal, antes de falarmos sobre o livro, eu gostaria de deixar aqui uma indicação. O Ranieri entrou em contato comigo e pediu para divulgar. Vou deixar aqui embaixo, no primeiro link aqui da descrição, links que você pode ver como ajudar cristãos refugiados na Síria. Você sabe da perseguição que tem acontecido lá, provavelmente você deve estar ciente. Então, quer saber como ajudar? Dê uma olhada nesse link aqui que vai ser muito bom, beleza? Ajudar nossos irmãos na fé que têm sofrido pelo nome de Cristo. Bom, pessoal, 400 metros de oração. O que é esse livro, né? Esse livro é um livro escrito pelo Lucas Rose... É Lucas alguma coisa? Peraí. Esse livro foi escrito pelo Lucas Rosalem. E se você não sabe, ele é administrador da página no Facebook Reforma Quadrangular. O livro tem prefácio do Dr. Augustus Nicodemos. Tem seu formato físico e em formato digital. E tem 144 páginas. E o livro é uma publicação independente. Então até algum tempo atrás o livro estava em pré-venda ainda, esperando mais pessoas confirmarem. E agora já está disponível. Bom, 400 metros de oração é um livro que vai falar sobre prática da oração. Oração. O autor começa falando de um testemunho pessoal, de como foi o seu início na fé cristã, como ele começou a se envolver em questões na igreja, no ministério e tal, e depois como ele passou a ter alguns conhecimentos bíblicos e teológicos que muitos irmãos não tinham. E isso começou a gerar nele um certo ar de superioridade, por saber coisas que os outros não sabiam. Então ele conta de como o pai dele foi essencial para uma nova mudança em sua vida. E o seu pai o exorta e o incentiva a uma prática de piedade. Ele sabia que ele deveria praticar aquela verdade e chega então ao ponto de questionar sobre a sua vida de oração. Por que isso? Porque orar é algo essencial ao cristão. O próprio autor diz em seu livro o seguinte: tudo o que impede a oração impede santidade. Nós sabemos, o autor aos Hebreus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então o cristão que não tem uma prática de oração, ele está falhando como cristão. Em últimas consequências, é bem provável que essa pessoa nem seja um cristão de fato, porque é impossível ter o conhecimento do cristianismo, conhecer o Senhor Jesus, conhecer a verdade da Sagrada Escritura e não praticar isso em uma vida de oração, em comunicar-se com Deus. Então ele se questiona: como eu devo orar? E ele questiona o leitor: como você ora? E muitas vezes, porque a oração é algo tão comum ao cristianismo, tão comum à prática de vida cristã e vida piedosa, muitas vezes a gente pensa que já sabe como é que é, todo mundo sabe orar. Tem até um ditado popular que como é que é mesmo? Quem não sabe... quem xinga Deus é quem não... Não. Quem não sabe rezar, xinga Deus. Alguma coisa assim. Você já deve ter ouvido falar alguma coisa desse tipo. Então, por oração ser algo tão comum, muitas vezes é tomado como óbvio. É claro que eu sei orar. É assim, assado. É só orar em nome de Jesus e tal. Só que ele questiona isso porque a oração não deve ser algo banalizado. E por ser algo tão importante, a oração deve ser muito bem pensada, muito bem planejada. Então, o autor defende que nós devemos orar com entendimento. Graças ao conhecimento que ele começou a ter a respeito da Escritura, a respeito de teologia, a respeito do que é a vida cristã, e graças ao conselho de seu pai, do agir do Espírito Santo através dessa atitude, então ele junta as duas coisas, o entendimento e a piedade, e pergunta: como então eu devo orar? E assim ele desenvolve esse livro. Então o livro vai falar de prática de oração. Ele começa a olhar na Escritura e algumas práticas do cotidiano da igreja e vai comparando o que a Bíblia diz, como as pessoas fazem, qual é a forma correta de orar, como se posicionar diante de Deus. Então ele traz diversos questionamentos e analisa à luz das Escrituras. Por exemplo, a oração muda as coisas? Nós sabemos que Deus é soberano, que Deus ele age como ele quer, mas se eu orar, isso vai mudar o que Deus quer fazer? E será que Deus ouve a minha oração? Será que a oração é apenas algo que eu falo para mim mesmo, para as paredes do meu quarto? Será que Deus me ouve? E o que significa orar em nome de Jesus? Qualquer coisa que eu pedir em nome de Jesus vai acontecer? O que significa esse em nome de Jesus? Tão comum usado, né? A gente faz a oração, no final coloca em nome de Jesus. O que isso significa? E em relação à cura, Deus deseja curar os seus filhos, Deus deseja deixar seus filhos totalmente livres de doenças, e a oração é o meio que Deus usa para curar todos, ou nem sempre Deus cura? Como é que se relaciona isso? E o que significa fé? Nós sabemos que devemos orar com fé. Fé também é algo essencial, essencial à fé.
Fé também é algo essencial ao cristianismo. Então, o que significa fé? Fé é certeza, fé é convicção. Então eu vou orar com fé, então com certeza vai acontecer. Deus faz eu passar no vestibular, Deus me ajuda a ter uma esposa, Deus me dá um carro, e aí vai acontecer porque eu orei com fé. Como é que fica essas questões? Então, se eu ficar pedindo a Deus, será que eu tô duvidando? Então eu tenho que determinar. Eu determino a minha vitória, eu determino a sua cura, eu decreto, enfim. Será que a gente tem autoridade para determinar as coisas? Será que é isso que tem a ver com oração? Então o livro está recheado desses questionamentos e todos analisados à luz da escritura. Isso é muito bacana. E no final do livro nós vimos alguns conselhos um pouco mais diretos de prática. Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui no nome do livro e na capa do livro. Se liga. Então a gente tem aqui 400 metros de oração. 400 metros, uma distância em oração. Dá para ter mais ou menos uma ideia. Mas o que significa esse cachorro aqui do Máscara? É meio doido assim, é meio curioso. Eu fiquei pensando, não acredito, eu acho que isso tem algo a ver. E eu lendo o livro, eu não conseguia entender a relação. E lá no final a gente entende. O autor então traz um método de como aplicar um plano de oração. E um outro aspecto também, ele fala sobre o conteúdo da oração. O que orar? Muitas vezes a gente fala, quer orar, você pode acordar imotivado, quero orar, preciso orar mais, orar a Deus, ter comunhão com Deus, mas eu vou orar o quê? Então sobre o conteúdo da oração, ele recomenda você orar a escritura. Você meditar em um mandamento, você pegar os 10 mandamentos e fazer orações meditando em cada um. Então ele recomenda também, no final do livro, o método Lectio Divina, que você faz a leitura do Salmo e você ora o Salmo, você ora as escrituras, você lê os Salmos e você internaliza aquilo e você responde a Deus aquilo que ele inspirou o autor sagrado a falar com ele. Então isso é maravilhoso, eu gostei muito e achei que deu um complemento muito bom no livro, bastante relevante também. Então é isso, gente, esse é o livro 400 metros de oração. O livro é bastante de caráter prático, como eu disse aqui, mas ele não deixa de lado o aspecto teológico e teórico por trás. Então o que ele faz? O livro é basicamente o propósito de fazer uma aplicação correta do ensino da oração contido nas escrituras. E algo interessante também que eu deixei por final de propósito é que o livro é parte de um projeto chamado Cavalo de Troia, voltado mais para o público neopentecostal. É basicamente o seguinte: o neopentecostalismo é conhecido por uma espiritualidade forte, porém distorcida e longe das escrituras, especialmente no que se refere à oração. Então existem muitas falhas, existem muitos desvios no ensino da oração dentro do público neopentecostal. Então esse livro acaba sendo uma forma de entrar no meio neopentecostal, desestabilizar esse falso ensino e aplicar o ensino correto das escrituras. Eu diria que é uma causa que acaba sendo muito discreta em como é executado, porque o livro ele não vem, sabe, com voadora de 2 pés no peito, pá! Que pá. Sabe, ele não é agressivo, ele não é confrontador assim de cara. O livro ele tem uma forma muito educativa de trazer o verdadeiro ensino. Então quando ele confronta, ele mostra os motivos que está por trás, ele mostra por que aquilo que é errado, ele mostra a escritura. Quando ele ensina a forma correta, ele diz, olha, isso é correto por causa disso, olha o exemplo de Paulo, olha o exemplo de Jesus, veja nessa situação. Então, por ser de tão caráter educativo assim, acaba sendo muito amigável a abordagem do livro, mesmo confrontando erros. Então eu tô recomendando esse livro porque eu gostei de fato e acho que é importante para aprender sobre oração e para ensinar também. Link para adquirir na descrição, em formato físico, já disponível, pronta entrega, e também em formato digital, formato PDF, formato MOB, enfim, como você preferir. Então é isso, pessoal, fico por aqui, obrigado por assistir a esse vídeo. E você sabia que tem sorteio aqui no GeoLê? O último vídeo eu falei sobre o sorteio do livro Mosaico Teológico, um livro mó bom, muito bom, né? Mó bom, quer dizer, muito bom. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu e tchau. O livro em formato digital vem com capa.